E hoje é quinta-feira, é dia dos comentários de Roberto Cavalcante. Boa tarde, doutor Roberto, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, estamos aí, essa dobradinha de novo, invadindo aí os lares, as empresas, onde tem uma TV ligada, estamos nós lá. Com certeza. Deixa eu fazer só um complemento nessa informação desse projeto que foi aprovado na Câmara Federal, que é um substitutivo do deputado Rui Carneiro. Ele era o relator do projeto, apresentou um substitutivo, foi aprovado em regime de urgência. Foi aprovado na Câmara, vai para o Senado, depois para a sanção presidencial. Esse projeto ele dá transparência à relação dos pacientes que tem que ser atendido pelo SUS. A saúde pública tem que ter essa transparência para evitar o fura-fila, o QI, quem indica. Né, que vai lá, o cara está na fila esperando 10 meses, aí chega um político e bota um sujeito lá na frente do quem estava esperando 10 meses. A saúde pública é um dos gargalos do país, doutor Roberto, mas a gente tem uma série de situações que a gente precisa refazer algumas estratégias, reconfigurar a gestão, para ver se esse país sai dessa coisa, desse rame-rame, como se diz na política, né? A gente fica muito discutindo política partidária, um que perdeu, o que ganhou, o que ganhou, o que perdeu, mas a gente não consegue acompanhar os passos da modernidade de outros países, por exemplo. É verdade, eu acompanho muito a medicina, porque tem no meu DNA, meu bisavô médico, meu avô médico, meu pai médico. Só eu que saí da trajetória da medicina e não vim foi parar num consultório para ser seu parceiro nessas entrevistas e no cotidiano de uma empresa de comunicação, que temos, na verdade, a responsabilidade na formação de opinião pública de mostrar os caminhos da verdade. Como eu disse, o Brasil tem muitos gargalos, né? A gente precisa se concentrar na solução e, principalmente, acompanhar essa competitividade que a gente vê lá fora. A saúde é uma coisa muito complexa, né? É uma coisa na qual só aos médicos cabe emitir os pareceres. Tem muito cuidado, muito medo da normatização, da burocratização, da formalização, quando, na verdade, quem é capaz de fazer um diagnóstico, quem é prioritário numa fila, é o médico. Exatamente. Agora, vamos só retomar essa história da competitividade entre os países. O Brasil não está perdendo espaço? Eu tive uma entrevista um dia com o pessoal da Guaraves e perguntei qual o segredo do sucesso da Guaraves. E me foi narrado pela alta direção da Guaraves, que um dos grandes méritos da Guaraves é o foco. Eles são focados no animal frango, galinha, ovos, o setor, o alimento da avicultura, a isso eles atribuem o crescimento. Hoje, a Guaraves é uma empresa de um gigantismo mundial, ela é reconhecida mundialmente. Certo. A gente está vendo aqui, acompanhando as últimas situações mundiais, conflitos entre nações, né, até conflitos com um certo cunho religioso. O Brasil, eu acho que ele precisa passar ao largo disso tudo, né? Cuidar de outras questões. Que o Brasil tem que escolher o foco que interessa ao Brasil. E o foco que interessa ao Brasil é o foco do desenvolvimento brasileiro, da evolução, da redução da pobreza, da redução da violência, da melhor assistência médica. Esse é o foco. Não adianta nós estarmos preocupados internacionalmente com determinados temas, que na verdade só são polêmicos, porque sempre existem, numa luta até de boxe, existe um lado e existe o outro. Se você for torcer pelo vermelho, você vai torcer por o boxeador que está de calção vermelho. E não interessa se ele é o melhor ou o pior. Não, mas ele está de calção vermelho. E assim acontece. Nós temos hoje no mundo duas guerras importantíssimas. São guerras que, na verdade, atingem fortemente a população civil, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia. E nós temos a guerra de um grupo palestino, Hamas, com Israel. Quem está com a razão não vai se conseguir conciliar nunca. Não vai se conseguir porque existe ideologicamente, religiosamente,
correntes. O comentarista dessas duas guerras são sempre comprometidos com o que eles pensam. Eu acho que é chegada a hora do Brasil focar. E vou dar um exemplo pessoal. Eu, em 1950, morava na casa de uma tia minha, que ficou com a responsabilidade de me criar durante um período, enquanto meus pais moravam nos Estados Unidos. E o que é que acontecia? Ela me botava no colo, eu era mais franzino e não comia, mas ela fazia meu prato e ia me dando. Quando segunda garfada, eu já não queria mais, mas ela, com a sua rigidez, dizia: não, Roberto, você vai comer esse prato todinho. Você sabe por quê? Porque os meninos da Coreia, estava vendo a Guerra da Coreia, uma guerra muito séria que aconteceu naquela região do Oriente, da Ásia. Então, o que é que acontecia com o Roberto? Roberto, exemplarmente dado pela minha tia, tinha que comer o prato. Até hoje, eu não deixo no meu prato um grãozinho de arroz. Por quê? Porque fui condicionado a entender o que é prioridade. Ontem, coincidentemente, por isso estou até soltando o tema, uma pessoa amiga comprou 4 pneus para um carro muito bom, um carro importado. E os 4 pneus eu olhei, admirei, porque eu até como automobilista gosto de curtir a qualidade de determinados pneus. Esses pneus eram fantásticos. Eu fui olhar o fabricante. Quem era o fabricante? Era um fabricante da Coreia. Poxa vida, nós brasileiros estávamos aí importando os pneus fabricados na Coreia para equipar um carro de competição aqui brasileiro. O que é que isso mostra? Mostra que a Coreia sofreu na pele o que é uma guerra. Uma guerra. Isso. Eu estive recentemente no Vietnã. Tinha uma imagem completamente diferente do que era o problema do Vietnã, da população vietnamita. Tinha minhas distorções, tinha minha análise distorcida, por influências várias. Hoje sou uma pessoa que sou apologista do Vietnã, apologista da população do Vietnã. E o mesmo se passou com o conhecimento da economia e da priorização dos temas na Coreia. A Coreia não está mandando pneus especiais para o mundo a troco de alguma coisa, a troco do seu progresso, a troco do seu desenvolvimento, da sua tecnologia. Enquanto aqui no Brasil nós assistimos uma queda de braço entre pessoas que estão de um lado X ou do lado Y, quer seja na política brasileira, quer seja na política norte-americana, tem nada que se meter com o mundo. Eleição norte-americana, o cara toma partido, Eleição né? norte-americana, quem é que vai ganhar por isso e por isso, porque se ganhar tal coisa, tal. Vá cuidar de sua casa, vá cuidar de sua empresa, vá cuidar do seu município, do seu estado, do seu país, Brasil. O brasileiro tem que tomar conta do Brasil, tem que tomar conta da sua casa, de assuntos prioritários, assuntos que gerem desenvolvimento econômico, gerem geração de empregos, gerem pagamento de impostos. Só assim nós teremos um país que fomos tempos atrás, no sentido de que eu era obrigado a olhar a Coreia com pena da Coreia. Hoje olho a Coreia com admiração da Coreia. Não é verdade? É verdade. Superou tudo e conseguiu se Isso. colocar entre os Foco. tigres asiáticos. Foco correto. Comecei falando o exemplo de uma empresa privada gigante, mas empresa privada de comando familiar, a Guaraves. Perguntei, o segredo qual é, meu filho? O segredo é que meu pai foca num segmento. Já vieram oferecer quantas empresas aqui para que nós possamos assumir e tal, mas nós nos dedicamos ao nosso segmento, que é o segmento da avicultura. E está aí o sucesso. Verdade. Então o brasileiro tem que cuidar do Brasil, o brasileiro tem que priorizar o Brasil. Senão nós vamos assistir países que há 70 anos atrás eram países que nós achávamos que tínhamos piedade, pena da população daqueles países e hoje estão na pujança econômica. É verdade.
Vamos fazer aqui outra pausa no Correio Debate, a gente volta, ainda tem a segunda parte dos comentários de Roberto Cavalcante aqui nos estúdios.